Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do In Residence. Eu sou Suiene Aracaki. Eu sou Igor Campos. A gente vai falar hoje sobre alguns detalhamentos de corrimão. Antes da gente começar, eu queria dizer para você, te pedir para você compartilhar essa live pelo Instagram, aqui pelo YouTube, chama os seus amigos pelo WhatsApp também, para eles participarem dessa live. A gente vai compartilhar aqui umas telas com vocês, como de costume, para a gente visualizar o que a gente está falando, né? Para a gente falar sobre detalhamento de corrimão, tem dois aspectos, né, que a gente sempre aborda nesses assuntos de detalhamento. Toda vez que a gente começa o detalhamento, a gente, na verdade, precisa alinhar esse detalhamento, essas soluções técnicas que a gente está dando, soluções construtivas, com o nosso conceito de projeto, com a linguagem que a gente quer estabelecer. Pode parecer óbvio isso, mas muitas vezes a gente fica sem encontrar uma solução adequada porque ela está desalinhada com aquele primeiro passo que a gente deu lá atrás no lançamento do nosso projeto no Partido Arquitetônico, porque a gente precisa criar essa ligação. Então, mesmo um detalhamento simples de um corrimão, por exemplo, a gente precisa se fazer aquela pergunta de esse detalhe que eu estou criando, essa linguagem que eu estou estabelecendo, que eu estou definindo através desse detalhamento, ele me conecta, ele me leva de encontro ao conceito inicial do meu projeto ou ele me afasta dele? Então, o primeiro aspecto é esse, é alinhar o desenho do seu detalhamento, no caso, hoje a gente está falando de corrimão, com a linguagem do seu projeto, ou seja, é o micro e o macro, né? E o outro aspecto é a técnica construtiva. Como que a gente consegue, a partir de elementos conhecidos, a partir de um material conhecido, como que a gente consegue trazer o melhor desempenho através do desenho, né, a melhor geometria, muitas vezes, para que a gente consiga ter um resultado satisfatório em termos de manutenção, em termos de desenho, né, de visualmente que seja um desenho harmonioso, e claro, que funcione. Então, bora ver os desenhos. Quando a gente faz o detalhamento, a gente já falou isso em alguns outros conteúdos, a gente primeiro pensa no macro para a gente ir afunilando até chegar lá na especificação do parafuso, né? Então, como que acontece esse macro? No caso de corrimão e de guarda-corpo, a gente vai desenhar, vai fazer uma ampliação desse desenho da escada, né? Ou de um parapeito, ou enfim, do caso que você está realmente detalhando. E aí, a gente, a partir desse desenho geral, que no nosso caso aqui é uma escada, a gente daí consegue puxar essas chamadas de detalhamentos. Esse desenho da escada, que é essa ampliação, ela vai estar numa escala 1:25. E os detalhamentos do corrimão ou do guarda-corpo, a gente vai adequando as escalas para que a gente consiga colocar as informações necessárias para aquele desenho, né? Então, eu tenho esse desenho geralzão que está na escala 1:25 da escada. No desenho da escada, eu vou marcar os eixos de fixação do meu corrimão, e aí vou fazer uma chamada de detalhamento. Essa chamada de detalhamento, eu vou puxar o meu desenho, e aí eu vou desenhar na escala 1:5, na escala 1:2, na escala 1:1. E aí é que a gente vai inserir as informações relacionadas a essa peça especificamente, né? Então, primeiro vem o macro, essa prancha grandona, que de modo geral ela está na escala 1:25, e a gente faz as chamadinhas aí do detalhe. No próximo slide, daí eu vou puxar aqui para vocês verem daí já esse desenho ampliado. Então, esse desenho desse corrimão, que é uma barra de seção circular, né, é um detalhamento simples, está na escala 1:2. E aí o que acontece? O detalhamento, ele não é nada mais, nada menos do que uma ampliação e a apresentação de uma solução técnica que a gente está dando, geralmente de encontros. Nesse caso aqui do corrimão tubular, de seção redonda, né, na verdade, a gente vai ter planta, corte e vista de uma peça, e os detalhamentos, de modo geral, são os encontros. No caso do corrimão, é o encontro dessa barra redonda, né, desse tubo de seção redonda, com a parede. Como é que eu vou fixar isso? Nesse caso, a gente definiu fazer uma fixação aparente. Poderia ser diferente?
Sim, poderia ser diferente. A gente poderia, por exemplo, ter chumbado uma barra na parede, nessa empena de concreto, como se fosse uma espera, e criar um encaixe, tipo um encaixe macho-fêmea. Poderia. Eu poderia ter feito várias soluções diferentes. Nesse caso aqui, a gente fez uma solução bem simples, realmente mostrando a fixação, né? Então, só lembrando que daí no desenho geral 1:25, a gente precisa marcar os pontos, né, onde que serão fixadas essas chapinhas no desenho geral, para orientar o executor de aonde que eu quero essa fixação. Porque pode ser que, para você, seja um aspecto importante, que esteja alinhado com o começo do degrau, ou que esteja centralizado no degrau, enfim, cada caso vai ser um caso. E aí, nessa situação aqui desse corrimão de seção tubular, a gente deu um acabamento em pintura, né? E um detalhe, né, Sui? Peça também para ele fazer um pequeno protótipo, né? Um trecho, uma seção daquilo que vai ser executado para vocês testarem as soluções e validarem para que ela possa ser, de fato, executada da maneira com que você imaginou. Vale super a pena prototipar. E uma coisa interessante também, né, que eu acho que você estava comentando justamente sobre a questão do acabamento, né, nesse detalhe específico da pintura, de como é que vocês imaginaram, até a gente fez em um desses vídeos, ou respondemos uma caixinha de pergunta que a gente estava lá na obra, é sempre importante vocês testarem a tinta, né? Se for uma superfície metálica e você está querendo aplicar uma pintura automotiva, veja na obra, né, alguma peça em especial que você possa aplicar essa pintura para poder comparar, porque uma coisa é, de fato, ela aplicada na peça, ao vivo e a cores, e a outra é a tinta sendo visualizada, ou seja, no catálogo. E a gente tem sempre uma variação muito grande. Então, essa relação de testar na obra que a gente recomenda muito que vocês façam. E que também, né, Igor, siga a recomendação, as orientações do fabricante para essa aplicação, né? Então, se é uma tinta que precisa ser aplicada com pistola, né, com compressor, não tem nenhuma condição de você aplicar com rolinho e pincel. A Bárbara está aqui perguntando se a gente costuma trabalhar sempre com os mesmos fornecedores. Depende. Se a entrega foi boa, sim. Se a entrega foi ruim, não. Eu vou aproveitar para pedir para você compartilhar com o seu colega. Pega o link da nossa live, manda via WhatsApp para a gente poder aumentar o número de pessoas que sejam beneficiadas aqui com o nosso conteúdo. Vai lá, gente, ajuda a gente e ajuda os outros colegas também. Esse outro que a gente está vendo agora na tela é, na verdade, um guarda-corpo de uma escada metálica externa. Então, eu já tinha uma linguagem, né, que vinha fruto dessa escada metálica mais leve, né, e a gente continuou com esse guarda-corpo tubular também, mas com um desenho um pouco diferente. Aí no desenho da escada, de ampliação da escada, 1:25, aí a gente mostra o que é necessário, né, que nesse caso aqui é o desenho da própria escada, o detalhe da escada, do piso, da fixação, da viga, etc., da chegada embaixo, da chegada em cima dessa viga, e também o corrimão. É como se fosse uma paginação desse corrimão, né, um mapeamento desse corrimão. Então, a gente precisa mostrar o corrimão em planta, o corrimão em vista, o corrimão em corte. E aí, nesse desenho 1:25, que a gente daí indica, informa os eixos de fixação desse guarda-corpo, desse corrimão, etc., a gente pega essa informação 1:25 e faz uma chamada de ampliação de novo, né, de detalhamento. Então, a gente vai só colocando uma lupa no desenho para que a gente consiga colocar mais informações e enxergar mais elementos. Então, normalmente, a gente segue essa sequência na diagramação, a planta embaixo, a vista em cima e o corte na lateral, todo mundo alinhado, a planta com a vista e o corte com a vista, né, para a gente conseguir correlacionar essas informações. Então, aí em amarelo, vocês estão vendo marcados os eixos, né, dos apoios, tanto na planta quanto na vista, e aí, na planta, tem uma chamadinha de detalhe da fixação, que, de novo, é o encontro. Então, o que a gente tem aqui? Esse retângulo
no detalhe da planta, esse retângulo é uma chapinha metálica, parafusada no piso, e aí eu tenho uma barra, que é o que está mostrado em corte, né, nesse retângulo, no meio dos parafusos, eu tenho uma barra chata, que é o que vai ser, que está soldado nessa chapinha, né, que está fixada no piso, e é essa barrinha que vai ser soldada no meu tubo que faz a vez do guarda-corpo, né? Então, a gente criou uma soltura para ficar um desenho mais interessante. E aí, essa solda acontece na parte de baixo e na parte de cima, tendo em vista que esse guarda-corpo é um retângulo, assim. Então, ele fica fixado embaixo e fica fixado em cima, nesse perfil vertical, né, nessa barra chata vertical. E o que eu acho que é importante é que vocês percebam a importância do pensamento construtivo, né? Quando a gente desenha, a gente não está simplesmente representando ali um desenho, a gente está construindo esse desenho previamente, né? A gente está construindo essa obra no papel. Então, e por isso que a gente dá tanta importância ao desenho executivo, à etapa de projeto executivo, porque a gente está solucionando o projeto todo ali no papel, antes dele ir para a obra, prevendo possíveis problemas, e que a gente sabe que a gente não consegue prever todos os imprevistos, mas a gente consegue gerenciar boa parte deles ainda no escritório, antes da gente ir para a obra, né? Antes da gente ir para o canteiro. Então, é isso. A gente se vê na semana que vem. Beijão, Semana tchau, que vem tchau. a gente se vê. Tchau, tchau.